Olá, sejam todos bem-vindos a esse momento, a essa reunião. O público-alvo, né, dessa reunião são os orientadores pedagógicos da rede, juntamente com os professores de quarto e quintos anos, e o objetivo desta reunião é apresentar para vocês a proposta, né, o programa, o formato, né, desse programa Aprova BM, nesse ano de 2024. E qual é o objetivo, então, principal desse programa? Já é de conhecimento de todos, né, que o programa foi implantado em Barra Mansa, na rede, no ano passado, em 2023. E o objetivo principal é, então, a preparação dos nossos estudantes para o SAEB, né? Mas não somente para a melhoria dos indicadores das unidades educacionais, né? Mas também impulsionar a aprendizagem dos nossos estudantes, né? Melhorar o nível, a qualidade da aprendizagem dos nossos alunos. Então, o programa foi um programa que deu muito certo, né? Os resultados vieram de encontro ao que nós esperávamos. Foi uma proposta, um trabalho bem estruturado, organizado, que realmente aconteceu de forma processual, de forma sistemática. Então, esse ano, esse programa retoma, né? Para a gente ter aí um público-alvo diferente também. Nós temos dois públicos-alvos, né? Nós temos, primeiramente, os estudantes do quarto ano, né? Que realizarão, ao final do ano que vem, 2025, a avaliação externa do SAEB, que é o sistema de avaliação da educação básica, né? Porque esse ano eles estão no quarto, mas o ano que vem eles estarão no quinto ano. Então, nós já vamos começar, para não deixar tudo para 2025, então nós vamos começar a fazer um trabalho de base, né, de preparação para o quarto ano e terminar essa sistematização de trabalho o ano que vem, que eles já estarão no quinto. E também, esse ano, os alunos do quinto ano também vão fazer parte desse programa, né? Qual o objetivo? Por que o quinto ano vai estar fazendo parte do programa Aprova BM? Porque nós analisamos, né, a equipe analisou que a produtividade, de uma forma geral, do quarto ano em 2023 foi abaixo do esperado, né? Então, nós vamos oferecer aos estudantes do quinto ano uma oportunidade mesmo de retomar as habilidades ainda não consolidadas, o que eles não concluíram, o que eles não consolidaram no quarto ano em 2023, né? Então, além de a gente fazer essa retomada com os alunos do quinto ano, nós também vamos familiarizá-los com o formato dessas avaliações externas, mesmo que eles não façam o SAEB em 2025, porque eles estarão no sexto ano, mas eles já estarão familiarizados, porque posteriormente eles farão a avaliação externa, e é sempre um ganho, né? Nunca a gente sai perdendo investindo nos nossos estudantes. Então, o programa BM, a prova BM, ele continuará sendo composto por baterias e simulados, né? Estarão estruturados em 2 módulos e aplicados de forma processual, né, e sistemática, né? Ou seja, todo o desmembramento, desde a hora que nós enviamos as avaliações para as unidades escolares, o momento de aplicação, o momento de envio das respostas, o momento de correção dirigida, faz parte de um processo que foi pensado e estruturado de forma intencional. E ele vai acontecer sistematicamente para que o aluno seja envolvido, não só o aluno, mas os professores, OPs, a própria escola, seja envolvido dentro dessa dinâmica, né? Porque a gente é um processo que tem o seu começo, tem o seu meio e tem o seu fim. Então, por isso que ele precisa acontecer dentro das suas etapas, que depois a gente vai falar um pouco melhor, falar sobre o cronograma, e a gente não pode deixar todas essas ações se perderem dentro do processo para que a gente realmente tenha os nossos objetivos alcançados.
Então, o primeiro módulo desse programa, ele vai acontecer no primeiro semestre e o módulo 2 vai acontecer no segundo semestre. E os resultados, né? Os resultados dessa avaliação, eles são analisados, né? E monitorados, não só analisados, mas a cada lançamento das respostas das avaliações, né? Dos resultados dos alunos, da resposta dos alunos, a assessoria, né, dos anos iniciais faz essa análise, faz esse monitoramento, uma análise muito sistemática de cada avaliação, de cada bateria, de cada simulado, observando qual o nível de indicador da escola e da rede, porque a gente consegue mensurar o nível de aprendizagem, né, dos indicadores, tanto das unidades escolares quanto da rede. E essa análise, qual é o objetivo dela? Como a gente já colocou, é melhorar o indicador das escolas, né, de cada unidade escolar, do município de Barra Mansa, e impulsionar a aprendizagem dos nossos estudantes, para a gente garantir que todos eles sejam contemplados dentro das suas necessidades educacionais, né? Oferecendo o quê? Uma formação de qualidade, uma aprendizagem realmente de qualidade e significativa. Então, esses resultados, eles também permitem uma análise e um monitoramento que deve ser feito pelas próprias unidades educacionais, né? O orientador pedagógico, juntamente com o professor, a equipe da escola, orientação educacional, direção da escola, vocês perceberem, aplicou uma bateria, quando vocês lançarem as respostas, a própria planilha já vai gerar para vocês essa produtividade. Então, analisar esses resultados pensar, né, de uma forma intencional no movimento da aula desse professor, né? Recalcular a rota de trabalho, repensar a prática, repensar uma recuperação paralela, né? Nós já conversamos sobre isso. Recuperação paralela precisa ser pensada, precisa ser planejada, tem que ter intencionalidade. A palavra é sempre essa, né? Precisamos ter intenção. Para que a gente possa alcançar os resultados, a gente precisa dessa intencionalidade. Porque a gente tem que saber o que estamos fazendo e por que estamos fazendo e para que estamos fazendo. Né? Então, pensar essa recuperação paralela a partir daquele resultado. Nossa, nessa bateria de matemática, a turma não foi bem nas habilidades tal, tal, tal. Então, eu vou fazer um reensino, o professor pode fazer um reensino geral para a turma, né? Aproveitar o momento dessa correção para fazer um reensino, uma retomada mesmo daquelas habilidades. Aqueles alunos porque a gente tem um resultado por aluno também, então a gente consegue saber aquele aluno que tem uma dificuldade. São 6 alunos da minha turma que não venceram essa habilidade. Uma habilidade que precisa ser vencida, né, como todas. Então, na próxima recuperação paralela, eu vou focar com esses 6 alunos nessas habilidades. Então, os resultados nos permitem várias nuances, vários olhares para dentro de todo o trabalho pedagógico da escola, né? Como que o professor vai atuar no diversificado? Vou fazer um diversificado, vou dividir a minha turma em 2 grupos, em 3 grupos, e eu vou ficar no grupo, o professor vai ficar no grupo onde ele precisa fazer uma intervenção direta com o aluno em cima daquela habilidade ou de língua portuguesa ou de matemática que ainda não foi consolidada. Então, assentar e analisar com o orientador pedagógico, a gente já conversou, né, que é preciso ser definido junto ao orientador pedagógico e cada professor qual aula complementar eles vão sentar sistematicamente para alinhar o trabalho, né, para dirimir as dúvidas, para ter as orientações necessárias. Então, usar esse tempo que é determinado para também fazer a análise desses resultados. Então, isso é de suma importância. Então, esse resultado, ele permite uma análise tanto para as unidades escolares, quanto para a própria SME. O que essa análise também permite à SME? Ele permite para a equipe pensar, planejar e executar a formação continuada dos professores. O que a gente percebendo, aquelas habilidades que ainda não consolidadas, a gente vê que aquelas habilidades, o trabalho com aquelas habilidades, né, o fazer pedagógico do professor dentro de sala de aula,
O que nós podemos contribuir para esse fazer pedagógico em cima daquelas habilidades que ainda não foram consolidadas, né? Que forma nós podemos contribuir para essa formação? E ali, além dessa formação continuada, criar também ações, oportunidades de aprendizado aos nossos estudantes, tendo sempre em mente a melhoria do nível dessa aprendizagem. Então, agora, a gente vai conhecer um pouquinho de como vai acontecer o programa nesse primeiro semestre, tá? Então, está aparecendo para vocês primeiro o cronograma do módulo 1, que vai ser contemplado agora, até o mês de junho. Então, nós vamos ter, a cada mês, uma bateria e ou um simulado que vai ser aplicado nas nossas turmas. Para a gente entender um pouquinho melhor esse cronograma, a gente vai compreender que eles foram utilizados códigos. Assim como no ano anterior, nós temos códigos. Então, cada bateria e cada simulado tem o seu código próprio e específico, né? Então, a primeira bateria, o código dela é BAT, se referindo à bateria e não ao simulado. Esse 45 é porque vai atingir as turmas de quarto e quinto ano. E o 01, porque é a primeira bateria. Quando nós estivermos trabalhando com a segunda bateria, aí vai ser o 4502, porque esse 2 agora vai estar se referindo à segunda bateria. O simulado, nós vamos utilizar o mesmo código que a gente já estávamos acostumados, né, que é o Aprova BM, só que agora 4501. Então, as turmas de quarto e quinto ano, elas farão a mesma bateria e o mesmo simulado, tá? E o envio das baterias e simulados vai ser realizado sempre com uma data que a escola vai ter um tempo hábil para realizar essa impressão. Então, nós estamos mandando com pouco mais de uma semana de antecedência. Então, no próprio cronograma, nós já estipulamos os dias que serão enviados à escola. Então, a escola precisa ficar atenta a essas datas para realizar a impressão, para que a gente tenha tempo hábil dessas provas estarem impressas para serem aplicadas. E como que vai ser essa aplicação na unidade escolar? A aplicação, no cronograma, a gente garantiu uma semana para que essa aplicação seja feita. Só que, nesse momento, a unidade escolar e o professor, de forma específica, ele tem que estar atento que ele precisa garantir um tempo hábil para o lançamento desse resultado dos alunos até a sexta-feira da mesma semana. Então, o que a gente indica? É que essa avaliação não seja deixada para ser aplicada nos últimos dias da semana. Por quê? Porque se o aluno faltar aula nesse dia, ele não vai ter tempo hábil de realizar a avaliação a tempo do professor lançar o resultado desse aluno até a sexta-feira, tá? Então, que a escola consiga se organizar nessa semana, vendo o melhor dia para o professor, vendo o dia que o professor tem mais tempo com esse aluno em sala de aula, mas também pensando no tempo de TE desse professor para que o lançamento seja garantido ainda nessa semana. Tá? E como é que é feito esse lançamento? O lançamento, ele vai ser feito pelo professor regente, através de um link que nós vamos enviar junto com a primeira bateria. E para realizar o lançamento dos resultados dos alunos, o professor deve estar logado com o seu e-mail institucional. Então, se o professor vai usar o celular para fazer esse lançamento, ele precisa estar atento e realizar essa troca de e-mail, porque geralmente o nosso telefone, ele usa o nosso e-mail pessoal. Se a gente estiver com o nosso e-mail pessoal, a gente não vai conseguir fazer esse lançamento. Então, antes de abrir a planilha, tem que fazer essa troca de e-mail. Tá? E se o professor for usar um computador, a mesma coisa. Ele precisa abrir primeiro com o login pessoal dele. Então, ele tem que estar com o e-mail de Barra Mansa para conseguir fazer o lançamento. Tá? E como que ele vai lançar? Ele vai lançar a resposta que o aluno marcou. Então, em cada questão, ele vai lançar a letra que o aluno marcou. Se, por exemplo, se no número 1 ele marcou a letra A, o professor vai colocar a letra A. Mas tem um outro aluno que marcou a letra D. Ele vai colocar a letra D para esse outro aluno. E assim ele vai fazendo até ele conseguir lançar todas as questões de cada bateria simulada. Após a realização, né, a aplicação das baterias simuladas com as turmas,
Na semana seguinte, na próxima aula de língua portuguesa e matemática, o cronograma orienta que seja feita a correção com esses estudantes, né? E o momento de correção, ele deve ser feito questão por questão. O professor tem que aproveitar esse momento para trabalhar o reensino, a retomada, principalmente daquelas habilidades que ele percebeu que não foram ainda totalmente consolidadas pela turma. Então, no momento da correção, o professor, ele tem que estar atento a algumas questões. A gente colocou aqui uns pontos importantes que a gente considera que esse momento favorece, né? Então, que seja um momento onde o professor consiga fazer a leitura completa do enunciado, chamar a atenção sobre o verbo de comando, a que objeto de conhecimento está sendo cobrado nessa questão, o que está exigindo desse aluno. E aos poucos, né, ao ir analisando cada opção de resposta, ele vai eliminando as opções que são consideradas distratores, né, aquelas que não cabem na resposta à pergunta. Por quê? Fazendo assim, a gente consegue fazer um momento em que o aluno possa aproveitar como um reaprendizado, né, para ele estar retomando as dificuldades que ele teve naquele momento. Porque se a gente fizer só uma correção de uma forma geral, perguntando, tá, número um, a resposta correta é a letra B, quem marcou a letra B? Ah, muito bem, não. Esse momento só assim, não favorece o repensar, né? E quando nós pensamos em correção, questão por questão, feita com calma, se atentando, a gente está aproveitando esse momento para o aluno perceber onde foi que ele errou. É aquele momento onde ele consegue perceber que, por mais que as questões parecessem iguais, existe uma palavra ali que está diferenciando uma da outra, uma questão da outra. E é nesse momento que ele percebe onde foi que ele errou e o que levou ele ao erro. Né? E o professor tem que estar muito atento nesse momento para ele aproveitar essas questões que geraram mais erro na turma para um próximo momento de retomada, para uma próxima aula de matemática, para ele estar tentando sanar essa dificuldade que ainda resta com a turma. Eulina, deixa eu fazer só uma observação aqui também. O professor, como a correção dirigida vai ser feita na outra semana, na semana posterior ao lançamento das respostas na planilha, então o professor pode, né, usar esse momento de correção no momento da sua aula, como você bem colocou. Então, por exemplo, a hora que ele corrigir a bateria de matemática, ele vai corrigir na aula de matemática daquele dia. Então, a aula de matemática daquele dia foi a correção dessa bateria. Então, a aula de língua portuguesa daquele dia foi a correção das 10 questões de língua portuguesa. Né? Por quê? Uhum. Porque a gente sabe que as habilidades que estão sendo tratadas aí nessas baterias nos simulados são as habilidades essenciais, são as habilidades importantes e que estão em consonância com a proposta curricular. Então, é aula dada. Então, aproveitar a correção e já considerar a aula dada do professor daquele dia para português e para matemática. Por isso que a Eulina ressaltou, e muito bem aí, que essa correção dirigida, o chamar a atenção do aluno para a estrutura dessa questão, o que está sendo cobrado, ensinar o aluno a pensar na estrutura da questão, ajudar o aluno a raciocinar a partir do comando, ver o que está sendo pedido, o que está sendo cobrado, ensinar o aluno a executar a questão e, ao mesmo tempo, que isso já é a preparação para o formato das avaliações externas, mas também um momento de reensino, porque aí ele vai repensar em cima do que ele errou. Então, por isso que pode ser considerado, sim, a aula dada de língua portuguesa e a aula dada de matemática, porque é um reensino em cima dessas habilidades. Sim, e diante do que a Lolita acabou de expor, nós vamos perceber que houve uma mudança do programa do ano anterior para esse ano, né? Nós tivemos o cuidado de estar abordando os descritores que conversam com as habilidades do trimestre, e diante disso, alguns descritores não serão contemplados nesse ano. Eles vão ficar para o ano de 2025, onde o programa dará continuidade com esses alunos no quinto ano. Tá? Então, nós vamos trabalhar agora as habilidades que conversam, os escritores, desculpa, que conversam com as habilidades do primeiro trimestre.
de acordo com a proposta que foi encaminhada para as escolas. Tá? Então, como a gente vem conversando com vocês, a gente precisa de uma abordagem bem estruturada nesse momento de correção junto à turma. Né? Por quê? Porque é um momento que vai possibilitar a retomada de conhecimentos, que vai levar o aluno a realmente chegar num raciocínio que ele deveria ter tido no momento em que ele estava realizando essa atividade, para que ele consiga perceber o que, que cada item, né, cada questão da avaliação do simulado, da bateria, estava exigindo dele. E aonde foi que ele errou? O que, que levou ele a esse erro? Para que ele consiga, num próximo momento, já não ter esse erro mais, né? Ou então entender, eu pensei assim, mas não é, não cabe. Nesse item, nessa questão, já não cabe esse tipo de raciocínio. Que é comum a gente, quando começa a trabalhar a questão da situação problema, né, aquele quanto a mais, né? O aluno, quando ele não entende o comando da questão, quando ele vai só pelo verbo de comando, ele vai automaticamente realizar uma conta de adição. Aí depois, com o tempo, ele vai percebendo que, apesar da questão estar perguntando quanto a mais, aquilo não é uma situação de adição, que é uma situação de subtração, né? Estão todos no campo aditivo, mas cada um com a sua especificidade. Então, é esse momento que a gente precisa oportunizar e estar atento, né? Que vocês consigam tempo de dar pelo menos uma olhadinha anterior, o que, que cada aluno marcou, esse momento de lançar a resposta na planilha, você vai acabar tendo uma visão da habilidade como um todo, né? Onde sua turma foi mais onde que eles tiveram mais erro, onde que eles foram mais assertivos, e você vai conseguir perceber o que precisa ser retomado ou não, porque às vezes nem toda habilidade precisa ser retomada no momento posterior a essa correção, né, nas próximas aulas de português e matemática. Tem habilidade que você vai perceber que não precisa dessa retomada. Por quê? Porque seus alunos já venceram esse caminhar, tá? Então, em relação à bateria e simulado, qual o tempo de duração deles? O tempo de duração, assim como o SAEB, é de 2 horas, né? A bateria e o simulado, eles vão vir no mesmo documento. Diferente do ano anterior, nós vamos estruturar português e matemática juntos. Primeiro, para otimizar as folhas, né? A gente, com isso, nós ganhamos pelo menos 2 folhas a menos, que é a capa e o gabarito. Então, a gente vai trabalhar esse ano com uma capa e uma folha de gabarito apenas. Então, o aluno, ele vai perceber que ele vai realizar primeiro as questões de língua portuguesa. No final da última questão de língua portuguesa, vai ter uma caixinha de texto, pedindo para ele aguardar o comando do professor antes dele virar a prova e realizar as questões de matemática. Tá? Então, nesse primeiro momento, principalmente os alunos de quarto ano, que ainda não tiveram contato, e também o de quinto, né, porque ano passado o quarto ano não fez, e não teve contato com esse sistema de avaliação ainda, onde a turma inteira faz, de forma junta, se a gente pode falar assim, eles fazem de uma forma com o mesmo tempo para eles pensarem, faz com calma. Essa primeira orientação, antes da primeira bateria, precisa ser dada. O aluno ele só pode iniciar as questões de matemática quando o professor disser que ele pode começar. Por quê? Porque assim o aluno, a gente garante um tempo para que o aluno não precise fazer correndo as questões, onde ele comece a se organizar temporal de acordo com a quantidade de questões que ele precisa realizar. E ele comece a perceber que o tempo estipulado para a questão é um tempo que foi pensado de acordo com a quantidade de questões que ele tem a responder. Então, ele pode ler com calma, se ele precisar, ele pode voltar à questão e ler com mais calma de novo. Ele pode ir fazendo o que que ele consegue de primeira, depois ele volta relendo, verificando a questão que ele marcou. Então, nesse primeiro momento, o professor precisa deixar muito claro as orientações antes de iniciar esse simulado com o aluno, né? Pede para ele escrever o nome completo na capa. A gente percebe que isso, né, ainda precisa ser trabalhado com os alunos de quarto, quinto ano. Quando ele pode abreviar um sobrenome, que sobrenome que ele nunca pode abreviar, né? Vai escrever o nome completo, a turma. Antes de começar a primeira questão, que essa capa, que essa identificação do aluno seja feita, que ele entenda o motivo de estar fazendo assim e o porquê. Por que a gente não abrevia o último sobrenome? Por que a gente não abrevia o primeiro nome? Quando abreviar e o porquê. Aí, quando o professor sinalizar, a avaliação começa com as questões de língua portuguesa,
Ele vai poder rever, ele vai poder revisitar, ele vai poder ler novamente. O professor sinalizou, pode começar de matemática. A mesma coisa. Ele vai ler, ele pode pular as questões que ele ficar na dúvida e voltar nela num outro momento, para depois ele preencher um gabarito. Mas antes dele preencher o gabarito, o professor precisa explicar como é que esse gabarito precisa ser preenchido, né? Aquela bolinha, aquele quadradinho, ele precisa ser todo pintado. Porque agora a gente não está usando esse gabarito com leitura de máquina, né? Nós vamos lançar numa planilha esse resultado. Mas nas avaliações externas, essa leitura desse gabarito não é feita por pessoas, né? Então, se ele não tiver totalmente preenchido, se for só um risquinho em cima dele, muitas vezes a máquina considera como uma questão não marcada. Então, isso é importante ficar claro para esse aluno nesse momento. Tá? Então, o preencher o gabarito também é uma parte importante dessa avaliação. Ele entendeu como isso funciona e o porquê. Por que ele precisa preencher tudo? Por que um risquinho só não é suficiente nesse momento? Tá? Então, nós estipulamos nesse primeiro momento 2 horas para aplicação, tanto das baterias como dos simulados, mas a gente vai ter agora, mais para frente, nos próximos slides, algumas adaptações que às vezes precisam ser feitas na nossa turma em relação a tempo, tá? E nós, assim como no ano anterior, como foi feito no quinto ano passado, nós pensamos que o simulado ele poderia ser aplicado por uma outra pessoa da unidade escolar, né? Que pode ser um professor de uma outra turma, que pode ser o AP da escola, alguém da equipe diretiva. Por quê? Porque quando vem uma avaliação externa, o professor ele não pode, o professor regente da turma, ele não fica presente nesse momento. Então, o aluno, ele faz o simulado com uma pessoa que não faz parte do dia a dia dele na escola. E isso, às vezes, gera uma insegurança nesse aluno. Então, a gente preparar nesse momento de simulado, já é acostumando essa criança, esse estudante, de que é uma pessoa externa que vem, mas que isso não interfere, ou não deveria interferir nas respostas, né, no fazer esse simulado para essa criança. Então, quanto mais a gente aproximar o trabalho feito com as baterias e simulados, as avaliações externas, mais tranquilidade a gente vai passar para esse aluno, porque ele vai ter mais segurança no momento em que ele for fazer uma avaliação de SAEB ou qualquer outra avaliação externa que possa vir no futuro desse aluno. Porque elas são sempre aplicadas por pessoas que não fazem parte do nosso cotidiano. Então, é o aluno se acostumar mesmo com esse estranho na sala de aula nesse momento de avaliar um simulado, né? Mas que deixe claro para esse aluno que os combinados são os mesmos, que ele tem que preencher a folha com a identificação dele, que ele tem que lembrar a turma na qual ele se encontra, que ele precisa preencher o gabarito corretamente, que ele vai fazer as questões com calma, que não é para ele fazer de qualquer jeito, apesar do professor regente não estar ali. E os combinados feitos na bateria, eles também são válidos para o simulado, tá? Então, diante da nossa turma, alguns questionamentos surgem, né? Quem são as crianças que farão essa avaliação, essas baterias, esses simulados? E a gente percebeu ano passado que os alunos atendidos pela SAEC, eles conseguem realizar as baterias e simulados, porque são crianças com adaptação de pequeno porte, né? Já os alunos atendidos pelo AEE, eles vão realizar de acordo com as especificidades de cada um. Se o seu aluno de AEE é um aluno que consegue realizar uma avaliação, uma atividade, ele vai fazer, né? E você vai, no máximo, para ele aumentar esse tempo. Então, ele vai ter o tempo estendido para conseguir realizar essas avaliações, essas baterias, esses simulados. Agora, se você tem um aluno de AE com adaptação de grande porte, e ele é um aluno que ele não consegue realizar a atividade, que ele precisa de uma adaptação curricular maior, aí esse aluno ele não vai ser atendido pela prova BM, é porque ele é atendido de acordo com a especificidade dele. Então, nos casos de aluno de AE, aí cada escola precisa olhar, e esse olhar específico para cada aluno. E assim a gente consegue garantir um processo com os alunos da SAEC e os alunos regulares. Os alunos AEE, cada escola vai pensar na especificidade de cada aluno e observar se ele consegue realizar a bateria em simulado ou não. E os alunos que não estiverem presentes no dia da aplicação?
eles vão poder, sim, realizar essas baterias simuladas em um outro momento, desde que isso não atrapalhe o prazo previsto para o professor lançar esses resultados na planilha. Então, se é um aluno que ele teve um atestado médico de mais de 15 dias, de mais de 20 dias, ele pode até realizar essas baterias simuladas como um exercício, como uma atividade. Mas o professor já não vai conseguir mais lançar esse resultado. Por quê? Porque a gente, enquanto secretaria, precisa de um tempo para estar analisando esses resultados das escolas. Por isso, a gente pede uma atenção ao cronograma, aos prazos estipulados nesse primeiro cronograma, porque as nossas ações e as nossas próximas baterias, elas dependem desse resultado, né? Então, é um encadear. Nós vamos, assim como nós fizemos no ano anterior, montar a primeira bateria em cima das habilidades desse primeiro trimestre. De acordo com o resultado dessa primeira bateria, nós vamos montar a segunda bateria e o simulado. Lembrando que, se a gente retomar a mesma habilidade, o mesmo descritor, na segunda bateria, é porque ela ainda não foi consolidada pela rede. A gente precisa estar retomando esse trabalho com essa habilidade. E os alunos de quarto e quinto ano, das turmas unificadas, eles também serão contemplados com baterias e simulados. Apesar da gente saber que muitas vezes, pela quantidade de alunos dessa turma, às vezes o quinto ano ele não faz o SAEB. Mas a gente precisa garantir que esse trabalho seja feito com essas crianças, porque essas crianças elas podem mudar de turma e às vezes irem para uma escola onde lá sim há a aplicação desse SAEB. Então, é preparar. Se nós estamos preparando esse aluno, os alunos das turmas unificadas também terão essa oportunidade de entrar em contato com esse tipo de questão, entrar em contato com o repensar, o refletir sobre essas questões, sobre os distratores, e assim está oportunizando a eles também um momento de aprendizado, né? E um momento onde questões em cima das habilidades do trimestre serão trabalhadas, às vezes de forma muito similar à sala de aula, às vezes não. Às vezes o modo de perguntar, o modo de questionar vem diferente numa avaliação externa e possibilita esse aluno mais um momento de refletir sobre aquela habilidade. Então, ao fazer o seu planejamento, né, o professor junto à equipe, ele deve considerar e deve levar em consideração a aplicação dessas baterias e simulados e inserir isso dentro da rotina do aluno, né? Quando vocês forem olhar esse cronograma com mais cuidado e mais tempo, vocês vão perceber que nós separamos esse ano com um tempo mais espaçado. Então, existe uma aplicação a cada mês. Então, agora, em abril, vai acontecer a primeira bateria, em maio, a segunda bateria, em junho, nós faremos um simulado. Então, quando o professor for planejar as suas aulas, ele já deve inserir essas baterias em simulados no seu cronograma. Para quê? Para que isso faça parte da rotina do aluno, para que ele perceba que naquela semana ele vai ter uma atividade onde ele vai ter um tempo para fazer, onde os comandos precisam ser seguidos, onde existe todo um conversar sobre aquela atividade antes dele realizar. Ele precisa entender o que ele está fazendo e da forma como ele tem que ser, como ele tem que fazer. Então, a cada bateria, a cada simulado, é de extrema importância que o professor faça a análise dos resultados com o OP, junto à equipe diretiva. Por quê? Porque ele vai traçar metas a partir do resultado da sua turma. Porque nós, enquanto secretarias, estamos traçando meta enquanto rede. Mas, às vezes, o que a rede apresenta como dificuldade pode não ser a dificuldade da sua turma. Ou então, ao contrário, o que a rede apresenta como uma coisa consolidada, às vezes a sua turma ainda não consolidou. Então, nesse momento de planejamento junto à equipe da escola, o professor tem que ter isso muito, muito claro e em mente quando ele for repensar suas aulas. Por quê? Porque nós, enquanto rede, vamos estar retomando o que foi dificuldade de rede. Mas as especificidades de cada turma precisa ser feita com o professor, e o professor precisa ter esse olhar, né, quando ele for pensar suas aulas, pensar o planejamento mensal, semanal e trimestral, para garantir, nesse momento, que aquelas aulas serão voltadas para a prova BM. Que ali, naquela semana, ele tem que aplicar um simulado, ou então não, ele vai estar aplicando a bateria, né? O simulado vai ser feito como? Com as habilidades que não foram consolidadas. Por quê? Porque o simulado, nesse momento, ele vai
está sendo trabalhado como um momento de oportunizar essa retomada. É mais um momento onde esse aluno vai ver questões similares para fazer ele consolidar uma habilidade que não foi consolidada ainda. Então, que esse momento de análise de resultados de turma seja feito no momento onde o professor tem o seu tempo junto à equipe, junto à orientadora pedagógica, junto à equipe diretiva, para analisar e traçar metas de cada escola, né? Em que momento que ele vai retomar essa questão, o que dessa questão não ficou claro para a turma dele, se é a interpretação de enunciado, se é a análise de dados mesmo, se é o não conseguiu traçar um caminho para chegar ao resultado, então a gente vai trabalhar algoritmo com essa criança. Então, cada escola precisa ter esse olhar específico e pontual para a dificuldade da turma, para a gente conseguir garantir nesse momento um trabalho efetivo e que dê resultado. E o segundo módulo, né, a partir de agosto, ele vai acontecer nos mesmos formatos do primeiro módulo. Então, a cada mês nós teremos uma bateria, depois, a cada duas baterias, um simulado, e isso vai ocorrer até novembro, né? Então, o segundo módulo, ele vai estar de agosto a novembro. Quando vocês olharem o cronograma, vocês vão perceber que a gente teve um espaço entre a correção e o lançamento da próxima bateria, né? A aplicação dessa próxima bateria com a turma. E esse espaço, nós tivemos o cuidado de garantir, primeiro, que as habilidades que não foram contempladas nas baterias e simulados sejam trabalhadas nessas aulas de língua portuguesa e matemática, e que o professor consiga tempo hábil de estar retomando isso com a sua turma. Porque, às vezes, uma semana de retomada só, ou só no momento de correção, isso não garante que essa habilidade foi realmente consolidada com os alunos. Às vezes, é uma habilidade mais complexa, que precisa de um tempo maior para esse aluno conseguir compreender e destrinchar essa habilidade em passos, né? O que primeiro ele precisa pensar, o que vem depois, para ele conseguir realmente desenvolver essa habilidade como um todo. Então, diferentemente do primeiro, da prova PM de 2023, que era seguido, acabava de corrigir, já vinha uma próxima bateria, esse ano não, esse ano nós estamos trabalhando com um espaço bem maior entre uma bateria e outra, para garantir que as outras habilidades sejam contempladas, para garantir que essa retomada seja feita, que o professor consiga voltar no que ele observou de dificuldade da sua turma, né? Mas que ele esteja atento. Apesar desse espaçamento estar acontecendo, a gente precisa garantir que o cronograma seja realmente realizado nas datas previstas, né? Então, o professor, ele precisa, para ele conseguir lançar o resultado na sexta-feira, ou até sexta-feira, ele precisa, durante essa semana, ter aplicado essas baterias e simulados com os alunos. Então, ele precisa de uma organização prévia, né? Ele precisa verificar se as atividades já foram impressas, né? Quem é que vai fazer essa impressão na escola, quem vai ficar responsável por essa impressão. E em seguida, o lançamento. Né? O professor precisa garantir que esse lançamento seja feito até no máximo a sexta-feira. Então, se ele quiser lançar na quarta, tudo bem. Se ele quiser lançar na quinta, tudo bem. Mas que a sexta-feira ele consiga realizar ou terminar esse lançamento em tempo hábil. Tá? Então, a gente pede uma atençãozinha maior a esse cronograma. No mais, a gente agradece a participação de vocês. A gente deseja a vocês um ótimo final de semana, que esse projeto ele venha a ser um sucesso, como foi ano passado, que a gente trabalhe muito em parceria e nós nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento e estamos à disposição de vocês. Tá joia? Abraço.